Sobre os requerimentos ainda, Felipe, você já falou um pouquinho, mas vale a pena a gente continuar no assunto, porque teve um bate-boca por causa justamente dos requerimentos, a gente tem áudio e vídeo sobre isso, porque dados dos arquivos eletrônicos enviados à CPI da pandemia apontam que alguns desses requerimentos protocolados por aliados de Jair Bolsonaro foram produzidos por uma funcionária do Palácio do Planalto. A assinatura da assessora especial Thaís Amaral Moura, da Secretaria de Assuntos Parlamentares do Governo, aparece ali nos chamados metadados das solicitações. Os pedidos são para que sejam ouvidos médicos e especialistas que criticam o isolamento social e defendem o uso de remédios ineficazes contra a Covid-19. Os requerimentos foram protocolados pelos senadores Ciro Nogueira e Jorginho Melo, que fazem parte dessa tropa de choque do governo na comissão. O tema, como eu disse, gerou bate-boca entre os senadores. A direção dos trabalhos dessa CPI está a cargo de Vossa Excelência. Tem 20 requerimentos feitos no Palácio do Planalto. Votar também os que vieram. Senhor presidente, é bom respeitar o direito de cada senador falar. Sim, mas é uma pergunta. É uma pergunta, deve votar os 20 que vieram do Palácio do Planalto. Os que vieram do Palácio também? Vamos votar se foi assinado pelo senador, por um senador. Os que foram feitos O pelo senhor não vai doutor impedir Thaís. de votar nenhum requerimento, não. Não, vamos votar tudo, mas vamos votar apreciado. Comigo para votar favoravelmente. Eu sei quais são os requerimentos que o senhor não quer, senhor. No fim das contas, Felipe, os requerimentos com origem no Palácio do Planalto acabaram não votados, assim como os outros de convocação e convite que ficaram para a semana que vem. O que achei engraçado aqui nas reportagens a respeito desse tema foi que a assessora, a secretária, que estava lá com o nome aparecendo nesses requerimentos, falou que não sabe, não tem nada a ver com isso e tal. Então, quer dizer, os nomes circulam aí nos requerimentos, depois a pessoa diz que não tem nada a ver com isso e tudo fica por isso mesmo. Esse é o embate mais esperado da CPI da Covid, é entre Ciro Nogueira e Renan Calheiros. O Ciro Nogueira não costuma ser mais combativo assim publicamente. Ele é a raposa velha da política que faz as articulações dos bastidores. Eu estava falando ontem dele aqui. Enquanto estão lá os bolsonaristas tentando tirar o Renan da relatoria, ele está lá dizendo, não, eu voto no senhor e tal. O que eu espero é imparcialidade, é independência. Aí o Renan aproveita para atacar a Lava Jato, se distinguindo da imagem que ele, como alvo de 18 inquéritos, faz dos procuradores e dos juízes. Então o Ciro Nogueira, ele tem mais articulação, mais traquejo político para lidar com uma figura como o Renan Calheiros. O Ciro Nogueira também alvo aí de vários processos, já teve um, repito, porque falei disso ontem, engavetado, com a ajuda do Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro ao STF, era o processo do quadrilhão do PP, ele era um dos líderes, como o Arthur Lira, apontado na acusação, e teve esse processo engavetado. Ainda tem um outro, que o Gilmar Mendes engavetou durante mais de 2 anos, também à espera de um ministro mais afinado com ele para engavetar processos, que ocupasse a vaga do Celso de Mello, e isso aconteceu com a chegada do Cássio Nunes Marques. Então, Ciro Nogueira contra Renan é ali farinha do mesmo saco em termos de oportunismo. Isso não quer dizer que não houve a sabotagem do combate à pandemia e que o Renan não esteja apontando, pelo menos no seu discurso, a gravidade daquilo que aconteceu. E o Ciro Nogueira está lá passando pano, mas ele também tem um limite, né? Dependendo do cenário, ele pode largar o Jair Bolsonaro. Mas ele tinha feito um cálculo, porque existe a possibilidade, e ele cogita isso, de ele disputar a eleição de 2022 para ser governador do Piauí. E para isso conta com o apoio do Jair Bolsonaro. Já viajaram juntos lá para o Piauí, aí abre uma água de fonte, joga para a população, faz toda aquela cena populista para pessoas mais necessitadas. É isso que ele quer. Então ele tem um interesse político eleitoral nessa dobradinha e fica medindo também o desgaste do Jair Bolsonaro para ver até onde vai, né? Tem aquele velho ditado lá em Brasília que acompanha até a cova, mas não entra junto, né? Então se tiver entrando na cova, aí o pessoal pula fora. E outro aliado aí do governo, o senador Jorginho Melo, que é pré-candidato ao governo de Santa Catarina, também muito próximo da família Bolsonaro, também contando com o apoio para ser eleito. Então vocês vejam que os interesses eleitorais, eles também ditam de que lado o sujeito está nessa CPI da Covid. Mas o governo acabou não articulando bem
e perdeu ali a vantagem numérica. Hoje a vantagem numérica é contra o governo, né? Embora algumas pessoas se coloquem como independentes, então gere alguma dúvida, embora exista essa dúvida a respeito do interesse realmente no afastamento do Jair Bolsonaro. Desculpe, houve aqui um grito aqui na redação, aconteceu alguma coisa, depois eu vou me informar a respeito. Mas esse embate promete muito. Ciro Nogueira contra Renan Calheiros na CPI da Covid. E o Palácio do Planalto, claro, vai ficar fornecendo material para os senadores, material às vezes até timbrado, às vezes com o nome lá assinado, né, interferindo diretamente no trabalho legislativo, porque precisa se proteger e se blindar contra todas as acusações que vêm, que nada mais são do que descrições da realidade. Em relação aos especialistas, é sempre bom deixar claro que sempre vai ter um especialista de quinta categoria para legitimar uma narrativa de político. Isso é normal que exista. É o sujeito que não tem uma grande qualificação, não tem uma grande proeminência na sua área de estudo, na sua área profissional, na sua área acadêmica, e ele aproveita aquela oportunidade de exercer o seu charlatanismo com todo o apoio de uma máquina política. Então o bolsonarismo vai pegar essas figuras porque eles não voltaram atrás em nada, né? Eles dobram a aposta, triplicam. Às vezes mantém um discurso enquanto o governo está fazendo outra coisa para atender ali a pressão. A gente vê o Ministério da Saúde tentando ir por um lado e aí fica aquele discurso contraditório do Marcelo Queiroga pregando cuidado sanitário, distanciamento, então, enquanto o presidente está lá pregando exatamente o oposto, continua desdenhando do uso de máscara. A gente viu a ironia do próprio Renan contra o Flávio Bolsonaro, que só é a favor do isolamento na CPI. Então, assim, se for para fazer acusação contra o governo, aí fique em casa. Fique em casa e não venha fazer acusação. Agora, se for para se expor à morte, aí, para eles, não tem problema nenhum sair de casa, pode sair à vontade, elevar os números, porque o importante são as liberdades individuais, aquelas que não são devidamente reestabelecidas em razão da sabotagem desses sacrifícios temporários que são necessários para alcançá-la, como aconteceu na Nova Zelândia, como aconteceu em Israel e outros países do mundo civilizado. Os próprios Estados Unidos agora estão adiantados, né? O Joe Biden conseguindo avançar em relação às suas próprias promessas, né? O contrário de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro promete e ele sempre fica aquém ou faz o oposto daquilo que ele prometeu. Nesse campo, eu tenho históricas divergências em relação a posições do Partido Democrata, mas nesse campo ele está indo além das promessas, né? O que é ótimo, porque não é uma crise sanitária de esquerda ou de direita, é uma crise sanitária que atinge a população como um todo. Então vai ter muito episódio aqui para a gente comentar durante essa CPI da Covid, vale a pena ficar ligado.